Olá galera, tudo bem? Então hoje a nossa aula vai ser de pães enriquecidos. A aula passada a gente trabalhou com pão francês, baguete, que são pães básicos, né? Com poucos ingredientes. E hoje a gente começa a enriquecer essas massas. Então vamos fazer uma aula de pão de hambúrguer, e pão de hot dog e pão de alho. Essa massa é uma massa básica que a gente vai fazer os 3 processos depois. Então o pão de hambúrguer a gente vai poder fazer um hambúrguer para acompanhar, pão de alho faz aquele creminho de alho para colocar no meio do nosso pão e o pão de cachorro quente lá, um molho de cachorro quente também para acompanhar. Hoje a nossa massa, como é enriquecida, vai outros ingredientes a mais, né? Então a gente vai começar a trabalhar hoje com açúcar, vamos trabalhar com leite em pó, vamos trabalhar com um pouco mais de gordura hoje, que no caso é a nossa margarina, e os ingredientes básicos, farinha, fermento, sal e a água. Lembrando que já trabalhei com vocês em sala também qual que é a ação de cada ingrediente dentro do nosso pão, né? Então o açúcar aí vai ajudar na caramelização desse pão, vai dar uma coloração maior. O leite vai ajudar a deixar esse pão um pouquinho mais macio também. Então vamos realizar agora o nosso processo. Então aqui estou com a nossa farinha. Vamos acrescentar como processo de pão normal, né? Coloco o nosso fermento. Pão enriquecido, leite em pó. Já coloco o nosso açúcar também. E agora a gente vai misturar levemente esses ingredientes secos. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma quantidade menor, né, de 1 kg de farinha, a gente pode estar trabalhando também com a maceira. Lembrando que o detalhe da maceira, aqui eu estou trabalhando com água em temperatura ambiente. E na maceira, lembra que eu já comentei com vocês que a gente precisa trabalhar com o gelo e água gelada, bem gelada. Então misturou aqui os ingredientes secos, a nossa água. E agora a gente vai incorporar bem esses 2 ingredientes antes de acrescentar o sal e a gordura. Lembrando que o sal, se eu acrescentar agora, pode matar o meu fermento ou inibir o crescimento, e a gordura também vai encapsular o meu fermento, também pode atrasar a minha fermentação aí também. Então lembra que a gente vai formar primeiro uma massa aqui e depois acrescentar o sal e a nossa margarina, no caso do nosso pão de hoje. Já formou mais ou menos uma massa aqui, então agora a gente pode acrescentar já o sal. Lembrando que sempre dá uma polvilhada nesse sal. E já podemos acrescentar também aqui a gordura, que no caso é a margarina. E agora a gente vai incorporar esses ingredientes também nessa massa. Já posso transferir essa massa para a bancada agora, para ter uma sova mais tranquila e ter um espaço para a gente sovar. E agora vamos desenvolver o nosso glúten lá, né? Força no braço e desenvolver a nossa cadeia elástica para segurar a nossa fermentação. Então nossa massa já foi sovada, sovamos até desenvolver bem o nosso glúten. No caso aqui a gente sovou na mão, mas podia ter tirado da maceira também. Observa que está uma massa mais lisinha do que estava no começo. A gente pressiona essa massa, ela volta rapidamente. Então se ela voltar rapidamente, quer dizer que o nosso glúten está bem desenvolvido. Então agora a gente vai fazer porções de 100 gramas para fazer nosso pão de hambúrguer e pão de hot dog e 60 gramas para fazer nosso pão de alho. Então vamos lá. Lembra dessa espátula que eu falei para vocês, né? Super importante. 100 gramas, lembra do boleamento também, né?
Dá uma arrumadinha e boleando essa massa para formar bolinhas. Unta a nossa bancada com um pouquinho de óleo aqui na lateral para colocar essas bolinhas já descansar. E começa a colocar as nossas bolinhas aqui para descansar. Mesma coisa. Cem gramas e vamos fazer uma de 60 agora, pra vocês conseguirem observar também o tamanho da massa. Aí, 60. Esse vai ser o nosso pãozinho de alho. Então terminamos de bolear nossas massas, porções de 100 gramas, porções de 60 gramas. E como eu comentei, para essa massa não ressecar, o que a gente tem que fazer? Cobrir com plástico filme. Então coloco o plástico filme aqui para não deixar ressecar a nossa massa. E agora eu espero que vocês saibam o que a gente está fazendo aqui. Qual que é o processo esse daqui, que a gente já conversou, né? Então, ele vai fazer aquele descanso, que a gente chama de descanso, que vai ficar 20 minutos, 15 minutinhos descansando para a gente poder depois modelar nossas massas. Então, a gente vai deixar a massinha aqui quietinha. Então, vamos agora modelar os nossos pães. Passa uma leve camada de óleo na bancada, bem de leve, dá uma boa espalhada nesse óleo. E agora a gente vai modelar os nossos pãezinhos. Então, aqui eu estou com uma porção de 100 gramas, e é semelhante à aula que a gente fez lá com o nosso pãozinho francês. Só que a gente vai abrir um pouquinho mais essa massa agora. Com a própria mão, abre a massa, abre um pouquinho mais que o pão francês e agora a gente vai enrolar essa massinha aqui também. Lembra que no final, não esquece de dar aquela beliscadinha aqui para selar bem o meu pãozinho. E esse é a modelagem do nosso pão de hot dog. Então agora a gente coloca aqui na assadeira, só não vamos esquecer de untar, né? Então, unta a forma e a gente coloca o nosso pãozinho de hot dog aqui agora para fermentar. E aqui o mesmo processo agora para a gente conseguir fazer os nossos pãezinhos de hot dog. Abre a massinha e enrola. Final da massa, belisca bem para selar bem. Lembrando que essa emenda aqui na sua fenda sempre vai para baixo também. Então arruma o pãozinho e coloca lá na nossa assadeira. Final, belisca. Uma arrumadinha. E coloca aqui, deixando um leve espaço, né, que esse pão vai crescer. E o pão de hambúrguer também tem aquela característica de a gente poder rasgar ele, né? Então ele fica grudadinho um do lado do outro mesmo. E
Enrola. No final, dá aquela beliscadinha. Arruma o nosso pãozinho e sempre para baixo. E agora, como lei, né? Perfex molhado. Pega o nosso borrifador, molha um pouquinho o nosso pão para não ressecar na nossa fermentadora e cobre com o nosso Perfex úmido já. E agora a gente vai levar na fermentadora para ele fermentar. Vou deixar aqui. Enquanto isso, a gente pode fazer também o nosso pão de hambúrguer, que o processo é bem parecido. Minha bancada já está untada. E o pão de hambúrguer não tem segredo, gente. A gente está aqui com a massinha boleada já. E a gente vai somente bolear de novo ela para deixar bem perfeitinha. Lembrar para cuidar aqui, ó, com essa emendinha. Então dá uma apertadinha aqui também. E deixa bem boleadinho, bem bonitinho. Esse é o pão de hambúrguer. Vamos untar a nossa assadeira aqui também. E aqui, quando colocar o nosso pão de hambúrguer na assadeira, eu vou dar uma leve pressionada para ele ficar achatadinho e crescer um pãozinho mais baixinho para a gente poder colocar um hambúrguer no meio. Mesma coisa, bolinha, boleia novamente, confere se não tá feio embaixo da massa aqui, dá uma apertadinha. Boleou, deixou a bolinha bem bonitinha, leve para a assadeira e dá aquela apertada. Para a assadeira, dou apertadinha. Levo para a assadeira e dou aquela apertada. E o nosso pãozinho de alho é bem semelhante ao pãozinho de hot dog, tá? Então é o mesmo processo. Abre com as mãos. Dá aquela enroladinha no nosso pãozinho. No final, belisca bem. E agora a gente vai dar uma leve esticadinha nela com as mãos. E esse é o nosso pãozinho de alho. A gente vai colocar também na assadeira untada para fermentar. Mais um pão de alho. Belisca bem para selar e dá uma leve esticadinha nele. E coloca aqui na assadeira para fermentar. Mesma coisa, Perfex úmido para cobrir esses pães. Pão de hambúrguer também dá aquela borrifada e também cobre. A gente cobre e vai levar na fermentadora daí para fermentar. Essas são as modelagens então do pão de hambúrguer, pão de hot dog e o nosso pão de alho. Agora leva na fermentadora, lembrando que aqui da faculdade na fermentadora a gente vai deixar ali uma média umas 15, 20 minutinhos. Lembrando que tem que dobrar de volume, triplicar de volume, não pode passar. Se exceder essa fermentação ele também vai estragar o nosso pão, tá? E em casa, se for fazer em casa também, tem que deixar em temperatura ambiente ou simula lá uma fermentadora no seu forno, liga ele um pouquinho e desliga, para você conseguir fermentar o seu pão em casa. Então nossos pães já fermentaram, para a gente retirar o nosso Perfex, o que a gente vai fazer? Borrifa a água, para a gente conseguindo tirar o Perfex sem estragar o nosso pão. Aqui no pão de hambúrguer, se eu quiser colocar gergelim, então eu borrifo água no pão de hambúrguer, venho e polvilho gergelim. 2 com gergelim, 2 sem gergelim. Aqui o nosso pãozinho de alho, borrifa água também para conseguir retirar o nosso paninho. Crescidinho. E aqui a mesma coisa, borrifa água para tirar o nosso pão de hot dog também.
Agora a gente vai levar esses pães no forno. Lembrando que hoje nessa aula a gente está trabalhando com pães enriquecidos, onde na massa tem açúcar, então a quantidade de açúcar é maior nessa massa. Então esses pães não vão poder entrar no forno a 200 graus, 190 graus que a gente trabalhou na aula passada de pão francês, tá? Lembra que o pão francês ele não vai açúcar, o que vai caramelizar ele somente é o açúcar presente na farinha. E esse daqui a gente colocou açúcar na massa. Então vai acontecer a reação de Maillard, a caramelização desse açúcar e vai dourar muito mais rápido. Então se eu colocar uma temperatura muito alta no meu forno, ele vai queimar por fora e não vai assar por dentro. Então a gente vai levar no forno a 160 graus, 170 graus. Essa é a temperatura ideal para assar pão doce, tá? Pão que vai a quantidade de açúcar. Vamos levar para o forno. Então nossos pães já saíram do forno depois de 20 minutinhos. Então nosso pão de hot dog, nosso pão de hambúrguer com gergelim e sem gergelim. E aqui tem o nosso pãozinho de alho também que já saiu do forno. Aqui eu fiz uma pastinha que está no receituário de vocês também, que é uma mistura de maionese, manteiga, queijo parmesão e mussarela e salsinha. E a gente vai colocar esse creminho no nosso pão de alho. O que a gente faz aqui? A gente faz um corte nesse pão de alho sem descer até embaixo. Então só superficial. E agora eu venho com essa misturinha. Aqui eu vou colocar com uma colher, mas você pode colocar com um saco de confeitar também, né? Abre aqui e coloca o recheio de pão de alho. E agora, claro, né? Isso aqui vai para uma churrasqueira para ficar um pão de alho bem clássico, bem tostadinho, mas aqui na aula a gente pode fazer também numa frigideira. A gente coloca um pouquinho de manteiga na frigideira e dá uma douradinha nele na frigideira também, tá? O pão de hot dog, vocês também vão ter no receituário de vocês, um molho de cachorro quente, bem simples, bem tradicional. E pro hambúrguer também vai ter no receituário de vocês um hambúrguer feito com patinho, bacon e também junto para acompanhar vai ter um bacon caramelizado. Essa receita é bem fácil de fazer, a minha intenção é ensinar pães para vocês lembram que eu sempre falo isso para vocês, que é ensinar pães, né? Hambúrguer vocês vão ter outra aula lá na frente explicando certinho a quantidade de gordura para carne, para fazer o hambúrguer certinho, mas já dou um hambúrguer para vocês aí, um receituário de hambúrguer também para vocês fazerem em casa junto com os pães, não esquece de fazer o pão, hein? Vou cobrar o pãozinho, não adianta só fazer o hambúrguer e comprar pão pronto, beleza? Então agora a gente vai fazer nosso pão de espinafre e beterraba. As duas receitas são iguais, tá? O que vai diferenciar aqui é o purê de beterraba e aqui um concentrado de espinafre. O que foi feito nesse processo aqui? A gente somente cozinhou a beterraba, deu uma cocção nela, cozinhou um pouquinho na água e depois a gente bateu no liquidificador com um pouquinho de água. Somente água para conseguir triturar essa beterraba mesmo. E aqui foi o mesmo processo, só que a gente esquentou bem uma água e somente mergulhou um pouco a folha do nosso espinafre também e depois no liquidificador um pouquinho de água, bate também para transformar nesse suco de espinafre. Como que vai ser feito esse processo? Primeira coisa, aqui eu estou com a farinha, né? Mesmo processo de pão, farinha, fermento. Aqui eu tenho outros ingredientes também, que no caso eu tenho leite, água, o nosso purê de espinafre aqui e um pouco de ovo. O que vai ficar para o final? Sal e a nossa gordura, né? Então aqui também um pouquinho de açúcar. Sal e gordura para o final e agora a gente vai misturar esses ingredientes aqui até formar uma massinha. Formou a nossa massa aqui, já vamos acrescentar óleo, que é a nossa gordura, e o nosso sal. E agora incorporar bem os dois ingredientes e sova na bancada. Misturou os dois ingredientes, agora a gente leva para a bancada para a gente conseguir sovar, para desenvolver bem o nosso glúten.
Então nossa massa aqui a gente já sovou, agora a gente vai dar aquela leve boleadinha nela. Boleou, unta a nossa bancada na lateral aqui, a gente vai cobrir essa massa e daí a gente vai fazer o de beterraba também. Lembrando que detalhe, né? Pressiona a nossa massa, ela volta rapidamente, massa lisinha, essa é a característica da massa bem sovada, com o glúten bem desenvolvido. Então, coloca aqui na bancada untada e vamos cobrir para descansar. E agora vamos fazer o de beterraba. De beterraba o processo é o mesmo, tá? Farinha, fermento, vamos acrescentar aqui a nossa água, leite, açúcar, nosso purê de beterraba e o ovo. Incorporou os ingredientes e agora a gente vai misturar. Lembrando novamente que gordura e sal sempre no final. Formou aqui a nossa massa, já coloca o óleo e coloca o sal e agora incorpora toda essa farinha e esses dois ingredientes também. Misturou todos os ingredientes, agora a gente leva para a bancada para sovar também. Massa bem sovada, boleada, vamos bolear bem ela e colocar descansar junto com a nossa massa verde aqui embaixo do plástico para não ressecar a nossa massa. E agora aquele descanso na bancada por 20 a 15 minutinhos. Então nossa massa já descansou e agora a gente vai fazer porções de 30 gramas. Levemente um pouquinho de gordura na bancada só para não grudar essa massa. E agora tira a nossa massa de espinafre primeiro e 30 gramas vai ser o peso dela. Gramas, mesmo processo, dividir. Fechou. Porcionado, agora mesmo processo. Vamos bolear essas massinhas.
E o mesmo processo agora a gente vai fazer com a nossa massa de beterraba. 30 gramas também. Vamos bolear. E agora a gente boleou nossa massinha e a gente vai montar o nosso pão. Aqui eu tenho uma forma de pudim e a gente vai untar essa forma e montar aqui dentro essas bolinhas. E agora a gente vai intercalando aí um verde e um rosa. Para não ficar dois repetidos, a gente pode dar uma leve apertadinha e finalizar aqui para ficar igual. Mesma coisa, borrifador de água, borrifa bem o nosso pão e a gente vai cobrir com um Perfex molhado também. Outro modelo que a gente pode fazer é numa forma tradicional de fundo removível, forma redonda. Unta bem ela também e aqui a gente vai intercalando os nossos pãezinhos. Pode deixar espaçado aqui para não ficar repetido também. E no centro a gente vai colocando outros pãezinhos para fechar o centro também. Essa é uma outra opção que dá para fazer. Mesma coisa, borrifa a nossa água para não ressecar na fermentadora e cobre com o Perfex úmido. Então cobre com o Perfex e agora a gente vai levar na fermentadora para fermentar também. Dobrou de volume, triplicou de volume, a gente leva para assar o nosso pãozinho de espinafre e beterraba. Então agora nossos pães de espinafre e beterraba já fermentaram, então a gente vai tirar o nosso Perfex aqui de cima também. Então borrifa a água e vem retirando com cuidado. E aqui também a gente pode retirar e dar uma borrifada de água. E agora a gente vai levar no forno. Lembrando de novo a temperatura do forno, lembrando que esse pão tem açúcar na composição, na receita, então a gente tem que trabalhar com uma temperatura de 160, 170 graus no máximo, tá? Para caramelizar e ficar bonitinho e terminar a cocção por dentro do meu pão. Nossos pães já saíram do forno, bem bonitinhos, bem douradinhos, e agora a gente vai montar a mesa para fechar nossa aula de hoje. Então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de massas enriquecidas. Lembrando que todos esses pães têm algum ingrediente que vai enriquecer de textura, maciez, sabor, coloração. A gente já trabalhou em sala certinho que cada ingrediente faz dentro do pão. Então aqui tem o pão de espinafre com beterraba, que vai enriquecer ele também é o suco de beterraba,
o suco de espinafre, tem o nosso pão de hambúrguer, o nosso pão de cachorro-quente e tem o nosso pãozinho diário também, que é bem parecido com o nosso pão de cachorro-quente aí, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, de massas enriquecidas, e até a próxima aula.